Senhor Jesus, nosso grande e amado Pai Celestial, nos damos conta, Senhor, que somos humanos, que somos apenas o pó. Como diz um hino, que nós somos apenas o pó, o barro que sobrou, Senhor. Mas nós sabemos que dentro deste barro o Senhor soprou o sopro da vida um dia. E o homem, diz a Bíblia, foi feito alma vivente, Pai. E o Senhor então veio para redimir esse homem no Calvário. Quando o Senhor pagou o preço, a pena capital, morrendo o justo pelos nós injustos, Pai, para nos levar, nos aperfeiçoar, Senhor. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui. 2000 anos tem se passado desde aquele sacrifício do Calvário, mas ainda o nome de Jesus Cristo tem produzido o mesmo efeito ainda, Pai, porque o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando não houver mais mundo, quando não houver mais essa terra, ainda assim o Senhor existirá, porque haverá um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia diz que nós habitaremos e reinaremos eternamente, então, Pai, num lugar melhor, Senhor. Mas nessa noite ainda estamos aqui, Pai, com tantas lutas, provas, dificuldades, aflições. Mas pedimos que Tu venha nos ajudar, Senhor. Porque Tu prometeste na Tua palavra, onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu disseste que Tu estarias ali, Pai. E então estamos confiando, Senhor, que o Espírito Santo, que é o mesmo Jesus em outra forma, possa se fazer presente no nosso meio nessa noite, Pai. Enquanto falamos de Tua palavra, que é a vida eterna, Senhor. Pois Tu disseste, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Então nós estamos confiando nessa noite em Tua palavra, Pai. E pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. E que Tu nos abençoe enquanto nós nos reunimos aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos os irmãos e os que têm vindo também para nos prestigiar. Talvez primeira vez que você entre aqui, mas estamos aqui apenas com um propósito, para irmos a uma terra melhor, né? Porque eu creio que todos nós, como humanos, estamos nessa terra e não estamos aqui apenas para trabalhar, ainda que isso é necessário, para termos uma casa, um veículo, tudo isso é necessário, mas o objetivo maior de estarmos aqui realmente é, como disse Jesus, amontoar tesouro onde a ferrugem e a traça não comem, não corrói, né? Que é nos céus. Então eu penso que todo o desejo de um mortal é se preparar para que quando tivermos que deixar esta terra aqui, possamos ter uma certeza na alma de que há uma esperança viva em nossos corações, de que há uma ressurreição. Que aquele Jesus que viveu há 2000 anos atrás e se levantou na manhã da Páscoa e disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então é isso que todos nós almejamos, nos preparar para isso. Porque tão certo como há um céu, há um inferno. Porque o mesmo homem, o mesmo Jesus que falou de um céu, falou de um inferno. Então, nós estamos aqui nessa vida para escolhermos. Deus nos colocou aqui, cada ser humano, e lhe é facultada a oportunidade de escolher entre o certo e o errado. Esta é a realidade dos fatos, né? Então, vamos nessa noite tomar algumas escrituras para lermos. Vamos tomar São Mateus, capítulo 4. Eu desejo ler o verso 1 ao 4. São Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Podeis vos assentar? Então nós vemos nessa escritura que Jesus estava enfrentando o diabo, porque aqui diz a tentação de Jesus. Após ele ser batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito o guiou ao deserto para ser tentado. Porque mesmo Jesus sendo Deus, todavia no lado exterior ele era um homem. Ele tinha as mesmas faculdades de um homem, ele tinha as mesmas tentações de um homem, porque ele tinha que ser um parente redentor, ou seja, alguém semelhante ao homem para poder redimir o próprio homem. Então, Jesus, ele teve que passar por todas as tentações que um homem passa. E nessa noite eu desejo falar um pouco sobre um tema intitulado O Absoluto. Eu estava vendo no dicionário, o absoluto, entre tantas coisas, ele tem vários significados, essa palavra absoluto, mas ele significa o máximo. Então, o absoluto é o máximo. Ele significa também perfeito em si próprio. Então, um ser absoluto é um ser perfeito em si próprio. E ele também significa que o absoluto é a conclusão. Então, isto, muito bem, nós podemos aplicar a Deus. Porque Ele é o máximo. Ele é perfeito em si próprio. Ele é a conclusão. Porque a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o último. Então, o absoluto. Por isso São João, capítulo 1, diz assim, que no princípio era o verbo. Ou seja, no princípio era a palavra. E a Bíblia diz que a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso a Bíblia diz que Ele esteve no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Então, quando Jesus estava aqui, Ele era aquele mesmo Deus que lá no princípio criou. Porque tudo que existe foi criado pela palavra. Você vê em Gênesis 1, que Deus começou a dizer, haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz, e Deus viu que a luz era boa. E Deus começou a criar os animais, os mares. E Ele subiu na criação até que Ele criou a máxima criação de Deus. Em Gênesis 1, 27, você vê que Deus criou o homem. Gênesis 1, 26, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então aquilo foi a máxima criação de Deus. E esse homem era um homem espírito. Porque em Gênesis 2, 17 ou Gênesis 2, 7, você vê então que Deus, a Bíblia diz, e então Deus criou o homem do pó da terra. E aí Deus soprou sobre esse homem e ele foi feito alma vivente. Aquele homem espírito agora foi feito um corpo para ele poder ser colocado dentro desse corpo de 16 elementos. Por isso esse corpo externo foi feito, o corpo celestial, o homem espírito, a imagem de Deus. Gênesis 1, 26. Gênesis 2, 7, o homem, a imagem dos animais. Porque ele foi a máxima criação. Porque nós somos animais de sangue quente, mamíferos. Por isso nós temos a semelhança dos animais. Nós temos uma mão semelhante à de urso. Né? Nós temos o macaco, o chimpanzé, que está mais próximo do homem, onde tem mais semelhança com o homem. Por quê? Porque esse homem de fora foi feito à imagem dos animais. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, um homem espírito. E aí Deus faz o homem, esse ser físico,
porque é o que você vê, o que eu vejo. Mas realmente o que você está vendo aqui não é eu. O que eu sou realmente está por dentro. Porque um dia, quando eu morrer e eu estiver num caixão, você vai olhar a eu ali e vai dizer: o Joglair está aí, mas não vai ser eu. Porque o que era eu saiu, porque eu vou ser apenas um monte de pele ali, de ossos, mas você é o que está dentro de você. Este é o homem que Deus criou, um homem espírito. Mas depois Deus vem e então Ele mesmo se faz a semelhança de um homem. Esse Deus que era o Deus que abrangia toda a eternidade, que não podia ser visto, que ninguém podia olhar, ninguém podia contemplá-lo. Um dia Moisés quis vê-lo e disse: Senhor, eu queria vê-lo. E Deus disse: esconda-se atrás de uma rocha e eu vou passar. E quando Deus passou, Moisés olhou e ele viu que era a semelhança de um homem, como as costas de um homem. Esse Deus, ninguém podia vê-lo. Mas um dia esse Deus então veio e se fez a imagem do homem. Ele se fez a minha e a sua imagem. E quando esse Deus nasceu no ventre da Virgem, quando o anjo trouxe a mensagem e disse: o Espírito fará sombra sobre ti, e o que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Então aquilo era Deus agora. Por isso Isaías 6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do seu principado, do seu domínio, nunca terá fim o seu reinado. Então esse Senhor Jesus Cristo agora se torna a nossa imagem e semelhança para morrer por mim e por você. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, e a sua última palavra, suas últimas palavras foram: Pai, tudo está consumado. Agora ele tinha pago o preço da redenção do homem. E então nós vemos em Gênesis 1, ou em São João 1, que no princípio era esse verbo, era essa palavra. Mas o verbo, que era Deus, que era a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, era Jesus agora, habitando aqui. Por isso, no Gênesis, nós vemos que lá, sendo o livro o princípio, onde Deus começou a se fazer manifesto, criar. Então, no Gênesis, nós vemos que Deus mostrou qual era a sua natureza. Qual era a natureza desse Deus. Nós vemos no Gênesis que uma das características desse Deus é que ele exigia obediência. Por isso, quando ele pôs aquele casal aqui, ele deu uma lei para eles, que eles não deveriam tocar em determinada árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam tocar no seu fruto. Eles deveriam se manter afastados daquilo. Porque Deus tinha dito: no dia que dele comerdes, certamente morrereis. Então eles tinham uma palavra para guardar. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem para eles. Mas quando eles romperam essa ordem, por isso quando você vê que Deus vem para falar com o homem em Gênesis, e o homem estava se escondendo, e o homem descobriu que estava nu, e então antes daquilo o homem não se dava conta, porque ele estava velado com um véu de santidade. Mas quando ele pecou, então ele tomou o conhecimento do bem e do mal. E então agora, ele conhecia o mal. O bem, ele conhecia antes somente o bem. Mas agora, quando ele faz o que Deus disse para não fazer, ele também conhece o mal. Por isso ele se deu conta que estava nu. E diz a Bíblia: cozeram folhas de figueira para aventais para se cobrirem. E quando eles ouviram a voz de Deus chamando no jardim: Adão, Adão, onde estás? E então você encontra que ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. E Deus disse: vocês comeram do fruto da árvore que eu vos disse para não comerdes. E aí então você conhece a história. Adão diz: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. E Deus pergunta à mulher: por que fizeste isto? E a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. E então, ali você vê que então Deus mostrou que ele exigia obediência. Porque Deus trouxe uma penalidade para cada um. Deus disse para a serpente: porque fizeste isto, maldita será mais que todas as animarias do campo.
Agora você vai rastejar sobre o seu ventre, andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Agora você vai ser pior do que todas as animarias, porque sendo a serpente aquele ser ereto que falava, que pôde dialogar, que era semelhante ao homem, agora, pelo o que ela fez, ela recebe uma maldição e então ela começa a rastejar. Por isso Deus disse, maldita será mais que todas as animarias do campo. Ela não era um réptil, era um animal, era uma besta, uma limaria do campo, não era um réptil rastejante. Por isso, a partir de então, ela começou a rastejar. E Deus se vira para a mulher e disse, porque fizesse isto, a partir de agora com dores darás à luz. E o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará sobre ti. E Deus se vira para o homem e diz, e você, porque ouviu-se a tua mulher, agora com o suor do teu rosto ganharás o pão, até que se tornes ao pó, porque do pó foste tomado, e ao pó tu voltarás. Então, a partir dali, a sentença foi dada. E a partir dali, você vê então, que o homem começou a morrer. Adão começou o tempo passar para ele, porque ele saiu da eternidade e agora entrou numa dimensão chamada tempo. E é nessa dimensão chamada tempo que nós estamos há 6.000 anos já, da existência deste início do tempo aqui para nós. E então, ali nós vemos a natureza desse Deus, que ele exigia obediência. E ele, então, trouxe uma pena por causa da desobediência. Por isso nós vemos no início da Bíblia, que Deus exigiu que guardasse a sua palavra. No meio da Bíblia nós vemos Jesus aqui que vem e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no final da Bíblia nós vemos em Apocalipse que diz, quem tirar ou acrescentar uma palavra desse livro, a sua parte será tirada do livro da vida. A sua parte, ou seja, ele não poderá entrar nos céus. Então nós vemos que a única maneira de nós termos vida eterna é obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como uma constituição. O nosso país é regido por leis, há uma constituição, há os códigos. E então, através dos códigos penal, do código civil, através daquilo é que um juiz tem que julgar. E se ele é um juiz justo, ele não pode julgar fora do que está escrito naquela lei. E Deus, sendo um verdadeiro juiz, do qual os juízes aqui são apenas uma representação, Deus sendo um verdadeiro juiz, um dia ele julgará. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse que todos foram congregados diante dele no grande juízo do trono branco. E a Bíblia diz, e os livros foram abertos, e cada um foi julgado conforme estava escrito naquele livro. Então há uma história de cada um de nós que está sendo escrita. Desde que nós viemos a este mundo, há uma história, os nossos atos, tudo está sendo escrito ali. Por isso a Bíblia diz que cada um foi julgado conforme o que estava escrito naquele livro. E a Bíblia diz, e uns foram para a vida eterna e outros para a destruição. Então nós vemos que a Bíblia, ela vai julgar a todos nós um dia. Quer o homem queira ou não. É como um homem, ele comete um assassinato aqui e ele é preso. Não adianta ele dizer que ele não quer ser julgado. Há uma lei, há uma constituição que diz que todo crime tem que ter uma penalidade. E ele queira ou não, ele vai ter que encarar um tribunal um dia. Talvez ele fique 10 anos esperando o seu julgamento. Talvez ele aguarde em liberdade. Talvez ele é réu primário e ele possa aguardar em liberdade. Mas chegará um dia que ele vai ter que comparecer diante de um tribunal, diante de um júri, e ele vai ser julgado. Então assim também somos nós. Não adianta o homem pensar, mesmo os incrédulos, ateus, que dizem que não há um Deus, e eles riem da Bíblia, e eles vivem de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que um dia todo joelho terá que se dobrar. E ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que ele não vai ser salvo, mas no trono branco ele vai ter que reconhecer que Jesus realmente é o juiz supremo de toda a terra. Então, irmãos,
todos que nasceram aqui, que obtiveram uma alma, todos nós vamos ter que comparecer ao tribunal de Cristo. E a única maneira de escaparmos daquele tribunal é recebermos o julgamento agora. É recebermos o julgamento da sua palavra. Então é aceitarmos as condições que Deus colocou para nós, para que possamos escapar do julgamento do trono branco. Então, por isso a Bíblia diz que nós devemos ser edificados sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. É o que a Bíblia diz, que a igreja deve ser edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque nessa Bíblia, nós encontramos os requisitos de Deus para nós. Por isso é que Pedro, que foi o homem comissionado por Jesus Cristo, que foi-lhe dado as chaves do reino, e Jesus disse: Pedro, eu te dou as chaves do reino. Tudo que tu ligares na terra, eu ligarei no céu. E tudo que tu desligares na terra, eu desligarei no céu. Veja que confiança Jesus Cristo tinha em Pedro. E ele lhe deu as chaves do reino. Por isso que quando veio o Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, e a igreja recebeu o Espírito Santo, e eles começaram a sair e testificar, e Pedro tomou a palavra sendo o pregador do grupo, e começou a pregar para eles e dizer: a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E começou a falar, e a Bíblia diz que com muitas palavras ele exortava o povo. E quando as pessoas ouviram aquilo, e a Bíblia diz, então compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para ser salvos, varões e irmãos? Eles queriam saber como eles podiam ser salvos. Eles estavam se sentindo que eles precisavam realmente de algo que perdoasse os seus pecados. Eles se sentiram, através da pregação de Pedro, que eles não estavam aptos e eles não eram salvos ainda. E então, Pedro tinha as chaves do reino. Pedro então pôde abrir a porta para nós. Porque uma chave, ela abre uma porta. E Pedro tinha a chave para abrir a porta para que eles pudessem entrar. Por isso Pedro se virou para eles e disse: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí Pedro continua dizendo: porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então nós vemos que essa receita ela não prescreveu ainda. Porque enquanto Deus estiver chamando alguém, essa receita que Pedro deu no dia de Pentecostes ainda está em plena validade para nós. Por isso nós cremos que um pecador, nós devemos se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque esta foi a comissão do homem que tinha a chave que Jesus tinha confiado a ele. E ele abriu a porta para nós no dia de Pentecostes. Pedro cumpriu a ordem que Jesus tinha dado em Mateus 28:19, quando Jesus disse: ide a todas as nações, ensinai, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Pedro se volta no dia de Pentecoste e o Espírito Santo nele mostra que Jesus tinha dito em nome. E aí o Espírito Santo mostra para Pedro que pai não é nome, porque eu sou pai, mas isso não é meu nome, é um título que eu tenho. Você é filho, mas o seu nome não é filho, é um título que você tem. Você é um humano, mas esse não é o seu nome, você tem um nome. E Deus, é o Pai da eternidade. Ele veio no atributo de filho, nasceu aqui entre nós. Ele é o Espírito Santo, mas ele tem um nome, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo mostrou qual é o nome do Pai, Senhor, o Filho Jesus, o Espírito Santo Cristo. Então ele deu a receita para nós, para como entrarmos, como nós podemos adentrar nesse caminho. Então nós vemos que Deus, esse Todo-Poderoso, ele designou para várias estações ou tempos na Bíblia, ele designou
profetas para ser enviado. Ele designou uma parte da palavra que se cumpriria no seu tempo, em cada tempo. Veja nos dias de Noé, Deus disse para Noé construir uma arca. Era a maneira de escapar do dilúvio que estava vindo. Não adiantava outra maneira. Deus poderia ter dito para Noé, você simplesmente suba em cima de um tronco e você vai flutuar e Deus poderia fazer. Mas Deus foi específico e disse, Noé, você construa uma arca e abrigue os animais, e eles virão e entrarão nessa arca. Chegou o tempo determinado, não precisou Noé ir atrás do leão, da girafa. Um dia, aquele casal de leão sentiu um sentimento estranho, virou para a leoa e eles começaram a endereçar em direção à arca. O camelo olhou para a camela e algo moveu eles para entrar na arca. E a Bíblia diz que de 2 em 2 vieram a Noé. Era o Deus da criação, o Deus que criou os animais. Esse Deus ainda vive e reina nessa noite. Ele pôs um sentimento naqueles animais e guiou eles para a arca. E eles foram salvos. E o homem que havia sido feito à imagem e à semelhança de Deus pereceu pelas águas do dilúvio, excetuando Noé e sua família. Então você veja que Deus tem uma maneira específica para cada tempo. Quando ele enviou Moisés para tirar o povo do Egito, ele não disse para Moisés, você vá e faça uma arca, um barco e escape pelo rio Nilo. Poderia parecer que seria bom, mas Deus tinha algo diferente para aquele então. Deus disse a Moisés, o que tu tens na mão? Uma vara. Ele disse, desce ao Egito e eu vou libertar o meu povo. Joga essa vara no chão, ela se virou numa cobra. Pegue ela, ela voltou a ser uma vara. Deus estava mostrando para Moisés que ele ia libertar o povo através daquela vara torta que ele tinha em sua mão. Porque Deus disse, eu desci e eu estou te enviando para libertar o meu povo. E um homem só invadiu o Egito, o maior exército que havia naquele então, a maior potência militar, mas um homem guiado por Deus foi lá, tirou o povo do Egito, libertou sem ninguém morrer, veio, atravessou o Mar Vermelho, Deus abriu o mar, e ainda por cima Deus afogou todos os egípcios naquele mar. Por quê? Porque o homem estava seguindo a direção de Deus. Irmão, o que nós precisamos é seguir a direção de Deus, e Deus é a palavra. Deus é essa Bíblia, então obediência a essa palavra que nos vai levar dessa terra e nos vai levar para um lugar melhor num desses dias, porque está prometido que haverá um arrebatamento, haverá uma saída dessa terra, Deus vai tirar uma noiva num desses dias, haverá um rapto secreto que o mundo não vai saber. Oh, as pessoas não vão ver, porque ele virá como um ladrão de noite e ninguém vai perceber. Simplesmente Jesus disse, estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será tomado, um será deixado. Estarão 2 numa fábrica, um será tomado, o outro será deixado. E assim por diante, porque será algo secreto. Simplesmente vai ser como um rapto e os outros não vão ver isto. Mas a Bíblia promete isto para nós nesse dia. Então nós vemos que Deus mandou Moisés e ele veio de uma outra forma para libertar. Quando Deus mesmo veio e se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, então ele veio agora também para mudar a dispensação. Porque até então o homem era salvo o homem tinha uma lei para viver. E mediante o sacrifício dos animais, ele podia encontrar perdão. Quando um pecador, um judeu pecava, ele sabia que somente através de oferecer um animal inocente é que ele podia encontrar perdão. Então ele tomava um cordeirinho, ou ele tomava uma pombinha, se ele era pobre, e ele levava ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote matava aquele animal, e o sangue que espirrava ali, o pecador tinha que pôr uma mão sobre aquele animal, e então quando aquele animal morria e o sangue era aspergido, aquele pecador sabia que aquele animal estava morrendo por ele, e ele encontrava perdão. E o único povo que tinha as bênçãos de Deus eram o povo judeu. Os outros olhavam aqueles judeus oferecendo um sacrifício. Eles podiam rir deles.
Eles podiam achar isso é fanatismo, mas eles estavam seguindo as ordens de Deus. E realmente eles encontravam perdão em oferecer aquele sacrifício ali, porque Deus havia designado aquilo. Mas um dia, o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício estava ali diante deles. E quando Jesus veio, então, agora ele ia mudar da lei pela graça. Por isso, quando trouxeram aquela mulher pecadora, pega num ato de adultério, e a lei dizia que ela deveria morrer e ser apedrejada, e trouxeram diante de Jesus, ali estava o homem, o Deus que havia dado a lei, e ele podia mudar a lei, porque somente quem faz a lei pode mudar a lei, e Deus agora podia mudar da lei para a graça. Por isso ele disse para a mulher: eu não te condeno, vá e não peque mais. Deus estava mudando a dispensação. Agora estava entrando a dispensação da graça, porque o verdadeiro cordeiro agora ia oferecer um sacrifício perfeito por toda a humanidade, por todos os pecadores. Agora ele mesmo ia subir e dar a sua própria vida. Então não adiantava, depois que Jesus morreu, um israelita vir e tentar oferecer um cordeiro. Aquilo não tinha mais nenhum valor. Agora o verdadeiro cordeiro tinha sido oferecido no Calvário, então. Agora, desde então, os judeus não conseguem mais perdão dos pecados em oferecer sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício foi imolado no Calvário. Então, nós vemos que Jesus mudou essa dispensação. E a igreja começou no dia de Pentecostes. E então, o evangelho começou a ser anunciado. Mas nós vemos que essa igreja, ela caiu em Niceia. Quando eles começaram, no concílio de Niceia, a introduzir os dogmas em lugar da palavra. Eles começaram a introduzir a idolatria. Eles introduziram a doutrina da Santíssima Trindade. Eles tiraram a majestade de um único Deus e fizeram dele 3 deuses. Eles tiraram o poder do nome de Jesus Cristo que perdoa os pecados, porque só há um nome dado aos homens para ser salvo, e introduzir os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles começaram a introduzir os dogmas. A idolatria começou a entrar na igreja. E então, nós vemos que ali começou a haver um declínio da igreja. E houve então 1000 anos de trevas, a era das trevas, do ano 500 até por volta do ano 1500. Houve simplesmente muito pouco dos verdadeiros cristãos. A Igreja Católica dominou através desse período. Foi considerada a Era Negra pelos historiadores, aonde ela simplesmente introduziu seus dogmas e perseguia todos aqueles que se levantavam contra o ensinamento papal. E então, a Igreja verdadeira quase desapareceu. Mas Deus prometeu que Ele faria uma obra de restauração. Por isso é que quando veio Martinho Lutero, veja de onde Deus tirou Lutero. Ele era um sacerdote, não tinha sobrado quase ninguém mais. Ele mesmo estava metido no meio do sistema romano. Mas um dia Deus fez ele ler nessa Bíblia, onde diz assim: o justo viverá da fé. Quando Lutero leu isso, ele disse: então, indulgência não pode comprar a salvação, penitência não pode comprar a salvação, mas a salvação é pela graça, mediante a fé, o arrependimento, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E então ele começou a pregar, e ele protestou contra o domínio papal, e ele fixou as suas 95 teses, e então ele rompeu com o domínio da igreja romana. E ali então Deus começou a restaurar. Deus começou, e Lutero traduziu a Bíblia, e ela foi impressa, e ela começou a chegar na mão do povo, e agora o povo então tinha acesso à Bíblia, porque a Igreja Católica havia queimado todas as Bíblias, e segurado apenas alguns exemplares em latim, na língua morta. As missas eram rezadas em latim, o povo não entendia nada, era realmente para manter o povo na ignorância. Mas um dia Deus começou a brilhar a luz novamente a sua palavra. E quando Deus trouxe a gráfica, então a impressora, e a Bíblia começou a ser impressa. Quando eles começaram a ler a Bíblia,
aquilo foi uma revolução. Deus levantou Lutero, Deus levantou Calvino, Deus levantou Knox, Deus levantou outros reformadores, e aquilo então, o evangelho se esparramou pela Europa, e então Deus começou a raiar a luz novamente para o povo. Agora, Deus prometeu que Ele restauraria. Então Deus envia mais à frente um mensageiro chamado John Wesley, e ele prega a santificação. Ele prega que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque ele leu isso na Bíblia, que Deus também é santo, e Deus exige que nós tenhamos uma vida santificada, separada, que Deus diz que não devemos amar o mundo e as coisas do mundo. Jesus disse isto, a palavra diz isto. Então Wesley pregou isto, e ali Deus levantou outros pregadores, e então a igreja começou a ser restaurada. E então em 1906, Deus vem e traz a restauração dos dons, com o movimento pentecostal. E eles começam a falar em línguas, começam a profetizar, começam a ver os dons novamente retornando para a igreja. E então, Deus dá um passo mais adiante e começa a edificar novamente esta obra-prima que é a sua igreja, que é a sua noiva que Ele está aprontando. Porque num desses dias, quando Ele vier, Ele vai ter uma noiva perfeita aqui na terra. Ele vai ter um povo não perfeito em nós mesmos, mas perfeito porque nós estamos olhando para Ele, que é a palavra, e estamos procurando viver segundo a sua palavra. E então é isso que vai trazer perfeição para nós. Mas havia uma promessa que Ele enviaria um profeta para esse dia. Por isso você vê Malaquias 4, 5 e 6, a Bíblia diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ali termina o Antigo Testamento, com a promessa de um profeta. E aí começa o Novo Testamento. Então, a Bíblia, o Velho Testamento, se encerra com a promessa de um profeta para o final, quando Deus viria agora para buscar uma noiva. Porque a palavra de Deus somente vem aos profetas. Por isso você vê em Marcos, capítulo 9, no verso 12, Jesus dizendo assim, quando os discípulos perguntaram, interrogaram-lhe dizendo: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Então, Jesus estava dizendo, na verdade, ele virá primeiro mesmo. E ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar tudo que ficou perdido durante esses 2000 anos de cristianismo. Aquele evangelho original já estava perdido, muitos ensinamentos. Mas Deus prometeu que Ele enviaria um profeta para restaurar todas as coisas. Por isso você vê que em Mateus 23, 34, porque muitos dizem a lei e os profetas foram até João. Mas em Mateus 23, 34, Jesus disse: eis que eu vos envio sábios, profetas, e a uns matareis, e aos outros perseguireis. Então Jesus prometeu que Ele continuaria enviando profetas novamente. Porque, se você lê em Lucas, capítulo 1, no verso 17, você vê que João Batista, Jesus também chamou ele de Elias, que estava prometido em Malaquias 3, que viria para precursar a sua primeira vinda. Porque João veio para apontar o Messias. E ele disse, quando Jesus veio para ser batizado, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João apresentou o Messias. E Jesus disse em Lucas 1,17, quando o anjo anunciou o nascimento de João para o seu pai, e ele disse assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, falando de João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência,
Veja que é bem específico, fala, para converter o coração dos pais aos filhos. Dos pais da lei, daqueles velhos patriarcas que foram criados sobre a lei, converter o coração dele aos filhos que viriam através do Evangelho agora de Jesus Cristo, através do Evangelho da graça. Então, esses pais teriam que ser convertidos à fé dos filhos, que seria uma fé agora não mais no sacrifício dos animais, mas uma fé no sacrifício verdadeiro que foi oferecido, que seria oferecido no Calvário. Por isso, todos aqueles pais da lei tinham que ser convertidos à fé dos filhos, que é o que os filhos do Evangelho, que é o que Pedro e os demais apóstolos pregaram, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso você lê Malaquias 4, no verso 5 e 6, e no verso 6 diz: e converterá o coração dos pais aos filhos. Isto foi o que João fez. E o coração dos filhos aos seus pais. A mesma escritura fala de dois eventos. E então, João cita que ele converteria o coração dos pais aos filhos. E agora, o Elias que viria nesse tempo converteria o coração dos filhos, que somos nós, aos pais apostólicos, ao Evangelho de Pedro, de Paulo, que é onde a igreja deveria ser edificada sobre o Evangelho dos apóstolos e dos profetas. Então, haveria uma restauração total. Por isso foi restaurado o batismo em nome de Jesus Cristo. Por isso foi restaurado, através deste Elias que viria, a unidade de Deus, mostrando que Deus é um, que a doutrina da Santíssima Trindade não está nem mencionada na Bíblia, que é uma doutrina pagã, porque o primeiro mandamento é: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Em nenhum lugar da Bíblia fala em três deuses, mas fala de um único Deus. Agora, esse Deus se manifestou como Pai, como Filho, e Ele é o Espírito Santo. Mas é o mesmo Deus se manifestando de três maneiras diferentes. Três atributos desse mesmo Deus. Então esse profeta Elias viria para isso, para restaurar todas as coisas que haviam se perdido, todo o ensinamento da Bíblia. E conforme Apocalipse 10:7, também para revelar todos os mistérios, porque Apocalipse é um livro de símbolos, mas haveria um profeta que viria para restaurar esses símbolos que estavam ali, ou para revelar isto ali. E então, esse profeta esteve na terra, e ele trouxe a revelação de todas essas coisas que estavam escritas nessa Bíblia. Então, nós vemos que Deus exigia, e sempre exige, obediência à sua palavra. Porque às vezes a pessoa pensa assim, que Deus apenas exige sinceridade. Ah, eu sou sincero. Mas se Deus exigisse apenas sinceridade, então, veja, eu já ouvi pessoas dizerem, agora, eles são muito religiosos. Aquilo não tem nada a ver com isto. Já vi muitas religiões, bastante devotos, muitas vezes mais sinceros do que as pessoas cristãs professam ser hoje. Pagãos, pessoas pagãs. Quando uma mãe chega a tomar o seu bebê, seu nenê gordinho e pequeno assim, e lançar ele na boca de um crocodilo, por amor do seu Deus. Isto é sinceridade. E eu quero saber o quanto o cristianismo é sincero. Quando um homem pode se afligir de tal modo, colocando 1000 anzóis em sua carne, pendurados com bolas de água, segurando para baixo assim, e andar por uma faixa de fogo, daqui até o final dessa igreja, de um lado para o outro, e incandescente, fogo ateado assim, para o sacrifício ao seu Deus. Um ídolo ali com um olho de rubi e assim por diante. E eu quero saber aonde está o cristianismo, se for falar apenas em sinceridade. Então, não pense que sinceridade não é isto. Sinceridade é correta quando posicionada na coisa certa. Aí sim é correto.
Sinceridade é válida quando posicionada na coisa correta. E a única coisa correta é a palavra de Deus. Então, quando a nossa sinceridade está colocada na palavra de Deus, então ali, sim, aí tem valor. Porque Caim, ele foi tão sincero quanto Abel no tocante a adorar. Ele também queria adorar a Deus. E ele fez um altar, e ele trouxe dos frutos do campo, e ele teve a sua colheita e trouxe e ofereceu a Deus. E Abel era pastor de ovelha, e Abel pegou um dos seus cordeirinhos, e ele trouxe para sacrificar a Deus. E quando Deus, diz a Bíblia, ele não se agradou da oferta de Caim. Ainda que ele tinha sido sincero, mas oferecer frutos do campo não tinha nada a ver com o que havia na mente de Deus para redimir o pecado. A mente de Deus tinha que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando o homem pecou no Éden, Deus matou um cordeiro e tirou as peles do cordeiro, e a Bíblia diz, e fez veste para o homem, porque um ser inocente teve que morrer para que o homem pudesse viver. E quando Abel trouxe um cordeiro, Deus olhou e diz a Bíblia, Deus se agradou da oferta de Abel. Porque aquilo estava apontando para o verdadeiro cordeiro, que era Jesus Cristo, que morreria um dia no Calvário. E quando Deus então se agradou da oferta de Abel, aceitou. Mas a oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus não aceitou. E a Bíblia diz então que Caim decaiu-lhe o semblante. Mas Deus se veio e falou para Caim, por que decaísse o teu semblante? Se porventura você fizer o bem, porventura não haverá aceitação para ti? Deus estava dizendo, se você oferecer um cordeiro, porventura você acha que eu não vou aceitar também? Porque o cordeiro está falando do que eu penso que é. Para redimir o pecado tem que haver sangue. E frutos que você trouxe não tem sangue. E eu me agradei da oferta de Abel porque um cordeiro inocente morreu. E Deus estava dizendo, se você fizer isso, porventura não haverá aceitação para ti. Mas a Bíblia diz que Caim não aceitou a sugestão de Deus. E olha o que ele fez. E a Bíblia diz, então Caim chamou seu irmão para ir ao campo. E então Caim matou seu irmão Abel. Vez se derramar o sangue de um cordeiro que Deus teria aceitado, ele derramou o sangue do seu próprio irmão. E aquilo então trouxe condenação para ele. Mostrou que não havia redenção para Caim, porque ele não aceitou o plano de Deus. E Caim não pôde ser salvo. Então isso mostra que para ser salvo não é apenas ser sincero, não é apenas ir à igreja, não é pertencer a essa igreja que vai me fazer ser salvo. A única coisa que vai me dar salvação é eu vir para encontrar nessa Bíblia os requisitos de Deus para eu ser salvo. E o que essa Bíblia diz que eu tenho que fazer para ser salvo? Arrependendo-me primeiro, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos meus pecados, com a promessa de eu receber o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Esta é a maneira de eu encontrar salvação. Não é ser sincero. Há milhares de pessoas que vão à igreja todo domingo e são sinceras. Sai ali na segunda-feira, trapaceia, mente, rouba, descreem da palavra de Deus. São apenas uma religião, apenas um formalismo. Isso não dá vida eterna. A única coisa que dá vida eterna é aceitar a Jesus Cristo, é aceitar a pessoa dele, é nascer de novo, é ser transformado desse velho homem. Não é como Nicodemos pensou, como posso eu nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse, Nicodemos, você é mestre em Israel, mestre da lei, e não sabe essas coisas? Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que é nascido do pai, da mãe, do desejo sexual, é carne. Isso não vai herdar o reino de Deus. Mas Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então a única maneira de herdar vida eterna é através desta palavra. Então, meus irmãos, é a única coisa que eu posso oferecer para vocês, vida eterna, mediante esta palavra. Porque este é o requisito de Deus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E Ele é a palavra. Ele é essa Bíblia. Então, a única forma de termos vida eterna é aceitando a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos pôr de pé. Eu não vou fazer nenhum apelo. Eu não creio em insistir com ninguém. Eu apenas falei a palavra. E se isso tocou no seu coração, é entre você e Deus, né? Eu apenas lhe mostrei o melhor que eu posso ver da Bíblia, que é como um homem pode ser salvo. Agora, eu não vou apelar, não vou pedir um apelo para ninguém. Apenas faça o que você sentir no seu coração. E se você desejar continuar vir aqui ouvindo a palavra, ouvindo o que nós temos para pregar, uma coisa eu te digo, nós pregamos essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos que ela é o absoluto para nós e procuramos viver no melhor do entendimento dela. Se você deseja retornar aqui outro dia e estar conosco, você sempre será bem-vindo. Você nunca vai ter que ser forçado a se unir a nós. Você nunca vai ser forçado a crer como nós. Porque nós cremos que Deus é que traz o homem. Porque a Bíblia diz lá que os apóstolos pregavam a palavra e Deus agregava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então é Deus que tem que fazer a obra. Foi Deus que me trouxe um dia. Alguém pregou para mim, mas ninguém me forçou. Eu comecei a ler a Bíblia e eu deixei a velha igreja católica e eu saí e vim para ouvir a palavra. E um dia você deixou o mundo, deixou uma religião e você veio porque você viu que aqui nós estávamos pregando a palavra como ela é. Então é o Espírito Santo é que tem que trazer o homem. Por isso Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Se o Espírito Santo não o trouxer, ninguém pode vir a mim, disse Jesus. Então que Deus te abençoe, meu irmão, meu visitante. Você é sempre bem-vindo em nosso meio, todo o tempo que você vai desejar. E agora, enquanto inclinamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos, se você deseja levantar a sua mão por alguma necessidade a Deus, você deseja fazer conhecido a Deus, não ao homem, mas você deseja dizer, Senhor, eu tenho uma necessidade, e eu levanto minha mão porque eu creio que Tu és capaz de me ajudar, seja qual for a sua necessidade, seja por enfermidade, seja por libertação, seja por o qual for o motivo, e você quer levantar a mão a Deus, então levante sua mão agora, e nós vamos orar. Pai Celestial, algumas mãos estão levantadas, Senhor, porque ele sente que ele tem uma necessidade, Pai. Eu procurei, no melhor do meu entendimento, pregar a palavra, Senhor Jesus, porque eu creio que essa palavra vai julgar a mim mesmo no dia do juízo. Então eu quero viver conforme essa Bíblia, Pai. E eu procurei falar isso para esses meus irmãos, porque no dia do juízo eu não quero ser responsável por não ter falado a verdade para eles. E eu peço que Tu os abençoe, Pai. Tu conheces a necessidade que eles têm no seu coração. Qual é, Senhor, o motivo que eles levantaram a sua mão, Pai? Eu não sei, mas Tu, o grande Espírito Santo, sabe. Pai, eu peço agora, como um ministro do Evangelho, que Tu tenha misericórdia e eu ouço o clamor de cada um deles, Pai. No precioso nome, o único nome, o mais alto nome, o todo suficiente, no nome do Senhor Jesus Cristo, cura o enfermo, Pai, liberta o oprimido, salva o pecador, perdoa os pecados, Pai, abra o entendimento para eles entenderem a Tua palavra e coloca um desejo nos seus corações para continuarem ouvindo a Tua palavra, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém e amém. Podeis nos assentar, vamos cantar um hino. O Daniel se aproxima. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos. Aleluia.
a mente desse Deus. Não há outro, não há outro igual a Ele, nem ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. toda a honra e toda a glória, né? Amém? Que Deus recompense todos vocês, os irmãos que vieram. Isso é companheirismo. O profeta disse, companheirismo, o que é, irmão Bosworth? Ele disse, companheirismo é dois no mesmo barco. E vocês virem aqui para me ouvir, isso é companheirismo. Eu sou muito grato a vocês. Eu realmente agradeço os que puderam dispensar seu precioso tempo e vir aqui para estender sua mão. Porque se vocês não viessem aqui, eu ia pregar para os bancos. Então não poderia haver um culto. Então a presença de vocês, irmãos, isso demonstra companheirismo. Que Deus te recompense. Vocês visitantes que vieram, que Deus lhes recompense. Muito obrigado pela sua visita. Não somos contra nenhuma pessoa nas religiões. Nós somos contra o sistema que anula a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo diz que os homens no final do tempo amontoariam, comichões no seu ouvido e então tirariam a eficácia da palavra para o povo. Então nós somos contra o sistema que anula a palavra. Mas nós amamos todas as pessoas. Nós procuramos mostrar a verdade para cada um. Porque se alguém não tivesse mostrado a verdade para mim, um dia eu ainda estaria enganado. Mas um dia eu li essa Bíblia. E um dia eu vi que eu era católico e a Bíblia não diz que uma criança deve ser batizada. A Bíblia não diz que um homem deve confessar os seus pecados a outro homem. E então eu vi que a Bíblia é a que deve ser obedecida e não o que o homem diz. Então eu deixei o que o homem diz e aceitei o que Deus disse. Então isso é o nosso desejo para vocês. E se você desejar algum material evangelístico ali na saída, temos 7 itens que falam sobre batismo, unidade de Deus, a semente da serpente, como entrou o pecado no Éden. E ali falam de um profeta para esse dia,
fala da história das 7 eras da igreja, desde o tempo dos apóstolos até esse tempo. Então, é um estudo que pode te levar na Bíblia e te ajudar. Se você deseja, passe ali gratuitamente, apanhe. E se desejar estar conosco, amanhã temos culto às 18 horas. Quarta-feira temos culto às 20 horas de oração. Sábado sempre temos culto às 19 horas. E que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Amém? Até nos encontrarmos outra vez.